chamada extrema unção é um rito praticado por algumas tradições religiosas, especialmente dentro do catolicismo romano, sob o nome de unção dos enfermos. Segundo essa prática, a unção com óleo e as orações realizadas por um sacerdote teriam o poder de preparar espiritualmente a pessoa doente para a eternidade, podendo perdoar pecados e, em alguns casos, trazer cura. No entanto, a Escritura não sustenta essa ideia como um meio de garantir a salvação ou mudar o destino eterno de uma pessoa. A passagem frequentemente citada para justificar essa prática está em Tiago 5, versos 14 e 15, que diz o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Para compreender corretamente essa passagem, precisamos analisar seu contexto e significado. O termo salvará, no versículo 15, pode ser traduzido como curará ou restaurará, referindo-se à intervenção divina tanto na saúde física quanto na condição espiritual do enfermo. O foco aqui não está no óleo em si, mas na oração feita com fé. O óleo era um símbolo comum no contexto bíblico, representando consagração e bênção, mas não possui qualquer poder místico ou sacramental. É importante notar que a pessoa enferma mencionada na passagem pode estar debilitada tanto fisicamente quanto espiritualmente. O chamado para os presbíteros da igreja indica que essa enfermidade não era algo trivial, mas séria o suficiente para impedir a própria pessoa de buscar ajuda sozinha. O objetivo da oração dos presbíteros é rogar a Deus pela restauração do enfermo, confiando na soberania divina para operar conforme sua vontade. Além disso, o texto menciona o perdão de pecados, o que indica que essa enfermidade poderia estar ligada a uma correção disciplinar de Deus, algo visto em outras partes da Escritura, 1 Coríntios 11, verso 30. Contudo, o perdão dos pecados mencionado aqui não ocorre automaticamente pelo ato da unção ou da oração dos presbíteros. Ele está condicionado à fé e ao arrependimento genuíno da pessoa. Deus é quem perdoa os pecados, e isso acontece mediante o arrependimento do pecador e a fé no sacrifício de Cristo, e não por meio de um ritual específico. A salvação da alma não vem por ritos ou cerimoniais, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versos 8 e 9, tem esta afirmação: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus e não algo conquistado por nossas próprias obras ou pelos rituais que realizamos. É uma obra completa, realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e tudo o que o pecador precisa fazer é confiar nele. Atos 16, verso 31, resume essa verdade de maneira simples: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação também é definitiva e segura. Quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe a vida eterna e não pode perdê-la. O próprio Senhor Jesus afirmou isso em João 10, versos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Se fosse possível perder a salvação, então significaria que Cristo não completou sua obra e que sua promessa de vida eterna não é verdadeira. Mas como Ele é fiel e todo-poderoso, podemos ter certeza absoluta de nossa redenção. Deus não deixaria um assunto de importância tão extrema, a salvação eterna, nas mãos voláteis e vulneráveis do ser humano. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Mas a salvação é obra de Deus, realizada por meio do Senhor Jesus, garantida pelo seu sangue e selada pelo Espírito Santo. Assim, a chamada extrema unção não tem base bíblica,
como meio de garantir a preparação para a eternidade. O destino eterno de uma pessoa não é decidido em seus últimos momentos por um rito religioso, mas pela fé em Cristo e no que ele já fez. O pecador deve se arrepender e crer no Evangelho enquanto ainda tem oportunidade. Como diz 2 Coríntios 6, verso 2: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, não confie em rituais, mas confie em Cristo. Ele é o único Salvador, e não há outro caminho para a vida eterna.